Josué capítulo 24, eu quero ler esse texto com você, a partir do versículo 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitas descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto um longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos deles. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os gigazeus, os heveus, os jebuseus. Lhe causou pânico para expulsá-los. E aí Deus agitou o coração deles, e expulsaram diante de vocês, como fiz os 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moraram e comeram de vinhas e olivais que não plantaram. Versículo 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agradar servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e agradecer a Deus pela liberdade que você tem de ouvir a sua palavra. Agradecer a Deus porque você vive num lugar, num país, numa cidade onde você tem livre acesso ao Senhor. E hoje existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, nós estamos mais uma vez rendendo o nosso coração, a nossa atenção. Então toma tudo que nós temos, toma nas tuas mãos agora. Que todo pensamento externo fique lá fora, que toda preocupação fique lá fora, que todos os pensamentos que podem nos distrair fiquem lá fora, mas que o teu Espírito possa reter 100% da nossa mente, dos nossos ouvidos e do nosso coração. Fale conosco nessa noite, Pai. Continue falando conosco nessa noite. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, Deus ama a sua família. Esse é o tema da mensagem de hoje. Deus ama a sua família. E é importante a gente prestar atenção nesse princípio, porque a Bíblia é clara
sobre o caminho que Deus traça para a caminhada cristã, para a família de Deus, para aqueles que fazem parte do reino do Senhor. A Bíblia, ela trata, segundo o apóstolo Paulo, que a nossa vida cristã, ela é uma corrida na qual ainda não chegamos. Estamos na jornada, estamos no caminho, estamos no processo, nós estamos sendo aperfeiçoados. E uma das mentiras que o diabo vai tentar lançar no seu coração é que sim, é que você não pode permitir que pessoas ao seu redor tropecem com você, que você pode sim não permitir que as pessoas elas estejam construindo ainda o seu caráter, que elas errem, porém que elas peçam perdão. O diabo vai levar você a ter um olhar rígido sobre o outro, mas um olhar flexível sobre você. E aí, quando a gente junta esses dois ingredientes, nós temos aquilo que a Bíblia chama de hipocrisia, porque você quer que as pessoas tenham compaixão contigo, mas você não tem compaixão com ninguém. Mas aí Deus alinha o nosso coração dizendo: todos nós estamos no processo, não acabou. Você vai tropeçar e precisa se levantar. Você vai errar e terá a oportunidade de acertar. Você cometerá pecados e poderá pedir ao Senhor misericórdia e se arrepender. É por isso que cada culto nós nos fortalecemos como igreja. É por isso que nós nos reunimos nas casas, nas nossas células, nos nossos GCs, é por isso que nós nos reunimos nos ministérios, é por isso que nós fazemos encontros, reuniões de oração, reuniões de liderança, reuniões de voluntário, que por sinal tivemos um encontro ontem, Volunteer Day, que foi maravilhoso, edificante demais. É por isso que nós nos colocamos nesse lugar onde estamos sendo formados pelo Senhor, e seremos completos somente na eternidade. É por isso que momentos importantes como esse precisam ser valorizados, porque Deus quer nos entregar um pouco a mais, para que a nossa maturidade seja forjada mais um pouco, para que você possa estabelecer raízes na sua casa, raízes na sua família, no seu casamento. E todos esses valores, de acordo com a palavra de Deus, são inegociáveis, para que de alguma forma consigamos nos posicionar diante dos convites sedutores que o mundo nos oferece. E Deus, Ele nos traz essa realidade: vocês estão em formação, cuidem uns dos outros, edifiquem uns aos outros. Esse edifício celestial que está sendo construído por pedras, que Gálatas vai dizer que somos nós, somos essas pedras que são usadas para edificar o reino de Deus. Nós ainda estamos no processo, e por isso que nós estamos aqui, por isso que nós nos reunimos, por isso que nós não paramos, por isso que colocamos nas redes sociais, por isso que nós fazemos live de oração e de palavra de Deus, por isso que nós enviamos devocional para o seu Instagram, para o seu WhatsApp, por isso que nós estamos em todas as plataformas, para dizer para você que não acabou, que existe um processo e Deus te convida a permanecer nele. E para você permanecer nele, você precisa aprender a se posicionar como família de Deus. E esse dia é um dia que foi separado para a gente falar a respeito disso, que nós precisamos nos posicionar mediante as ideologias desse mundo, ideologias que tentam acabar com o caráter familiar que a Bíblia nos apresenta. Uma ideologia que não condiz com a palavra de Deus, que não condiz com quem é cidadão dos céus, que não condiz com aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus nos chama para esse lugar, e é exatamente isso que Josué está fazendo aqui na palavra de Deus. Ele traz um resumo muito simples da história do povo de Israel até o seu presente momento. E ele mostra tudo que Deus fez, tudo. E ele fala, desde lá de trás, quando Abraão ainda vivia em uma família pagã, eu toquei no seu coração, eu o retirei de lá, eu coloquei na jornada, e eu fui dando a ele exatamente o que eu prometi, até que chegasse até nós. E Josué, movido pelo Espírito Santo, porque ele começa esse texto dizendo:
eis que a palavra do Senhor veio até vocês, e ele declara. Então Josué, ele começa a trazer, a lembrar o povo de Deus que na sua jornada, até aquele momento, tudo o que aconteceu foi livramento do Senhor, bênção de Deus. E mais, ele continua dizendo, e presta atenção, a comida que você come não foi plantada por você, a casa que você mora não foi construída por você, a terra que você está não foi cultivada por você, tudo Deus entregou, com alegria, com amor, porque Ele nos ama. E dessa forma, Josué, o grande líder, diante daquela reunião extraordinária, ele faz uma declaração. Ele termina essa reunião dando opções. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus que se preza, não vai obrigar ninguém a fazer nada. Ele vai apresentar opções. E Josué, ele apresentou duas opções, movido por Deus. Ele traz uma palavra de Deus, ele vai dizer: vocês precisam decidir, ou vocês vão permanecer nos deuses pagãos que os seus antepassados viveram, a idolatria que você cresceu, a idolatria que você viu, ou você vai escolher o Deus que te trouxe até aqui. Escolhas. Mas ele termina falando dele, e aí ele se posiciona, né? Ele fala: eu não sei qual vai ser a escolha que vocês vão fazer, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. E a minha pergunta para você: será que você pode fazer essa mesma declaração? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. É isso que você deseja? Então diga comigo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não precisa ter medo, não precisa ter dúvidas, porque Josué, ele traz essa realidade para nós. E a gente percebe aqui um homem responsável, que recebia de Deus e entregava para o povo, recebia a direção de Deus e avançava, e venceu a primeira, a segunda guerra, a terceira guerra, a quarta guerra, a 10ª guerra, a 20ª guerra, a 30ª guerra, 31ª, e aí ele encerra o seu ciclo, fazendo uma pergunta que é a pergunta mais importante de todas: a quem vocês vão continuar servindo? Porque a partir de agora encerrou uma etapa na minha vida, mas eu permanecerei no Senhor. E posicionamento não tem a ver com uma discussão com alguém que pensa diferente de você, porque era um povo, e com certeza existiam pensamentos diferentes, realidades diferentes, personalidade diferente. Posicionamento não tem a ver com falta de empatia, aonde você vai ser insensível, vai pegar a palavra e vai dar na cabeça, e você vai ser grosseiro. Não tem nada a ver com isso. Posicionamento não tem a ver com nada que diz respeito à força humana, mas posicionamento tem a ver sim com o seu testemunho como cristão, diante das circunstâncias. Porque o Josué estava falando é o seguinte: vencemos 31 guerras, mas teremos outras pela frente. A vida não acabou. Os nossos filhos enfrentarão, os filhos dos nossos filhos enfrentarão. E qual vai ser o posicionamento que você vai ter? E aí Deus nos chama para esse posicionamento, para que você se posicione na fé, para que você posicione a sua casa, para que você honre a sua esposa, para que você honre o seu marido, para que você conduza os seus filhos no caminho do Senhor a todo custo. Sim, haja o que houver, não permita que os seus filhos se desviem do caminho de Deus. Clame ao Senhor para que o favor dele recaia sobre a sua casa, porque é isso que Josué traz para essa realidade. E aí, diante de tantas ofertas, diante de tantas coisas banais, diante de tantas ideologias, religiões diversas, eu quero dizer para você que, assim como Josué, muitos de nós já tomou uma decisão. Tomamos uma decisão. E a decisão é bem simples. É uma decisão, a maior e melhor decisão que alguém poderia tomar. É maravilhoso quando nós reunimos a nossa casa e temos a certeza de quem nós cremos, e estamos certos
que Ele é o Deus mais poderoso para guardar a nossa casa até o último dia. E o Espírito Santo diz a mesma coisa, que você tome uma decisão hoje, para todos nós. É só para quem não é crente, pastor? Não, é para todo mundo, até para quem é pastor. É uma decisão diária, porque hoje eu posso estar em comunhão, mas amanhã eu posso tropeçar. E Deus nos chama para esse lugar, e eu venho nessa noite para dizer para você alguns porquês de Deus te amar. Deus, Ele te ama, e Ele se manifesta na sua casa de várias maneiras. Ele demonstra o seu amor de várias maneiras, e eu quero trazer essa certeza para o seu coração, que você entenda de uma vez por todas, que Deus tem um projeto lindo para a sua família, Ele tem um plano perfeito para a sua casa. Mesmo que você ainda esteja sozinho, mesmo que você saia daqui, queridos, e você tenha que ligar para o seu irmão, pedir perdão, ligar para o seu pai e pedir perdão, mesmo que você saia daqui e tenha que liberar aquilo que até hoje você não liberou. Existe uma história do Senhor para mim e para você, e Deus nos chama para esse lugar. Você precisa saber que Deus te ama, e Ele tem feito, ou melhor, Ele tem tomado algumas iniciativas para dizer isso para você. Então deixa eu trazer para você o porquê Deus ama a sua família. Primeiro, porque Ele faz parte dela. Deus faz parte da sua casa. Ele está com você. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não reconheça, mesmo que a sua intimidade seja pouca, Deus está contigo na sua casa. Ele habita em nós, nós somos obra das suas mãos. Ele que pega nas nossas mãos e nos leva a construir um fundamento. Ele é aquele que é a terceira dobra do cordão, que nos une com a nossa família, mas acima de tudo com Ele. Se tem uma certeza de que eu e você temos, é que Deus faz parte da nossa família. Ele está lá. E por muitas vezes Ele está perguntando: e aí, vão me incluir ou não? As suas decisões precisam ser tomadas, mas a pergunta que fica é: vão me incluir ou não? E mesmo que você não o convide, Deus está lá. Mas Deus é um Deus totalmente poderoso, mas bem resolvido. Ele não fica chateado, Ele não fica brabinho, Ele não fica magoado se você não o incluir. Pelo contrário, Ele continua ainda presente ali, porque Ele continua sendo um Deus todo poderoso. A hora que Ele quiser tocar, Ele toca, a hora que Ele quiser fazer, Ele faz. Mas Ele quer ver um filho, por livre e espontânea vontade, buscá-lo de todo o coração. É como um pai que vê um filho dentro de casa e o filho nunca o acessa. O filho não olha para ele como referência, o filho não olha para ele como um alvo de ajuda, o filho não olha para ele como autoridade, não olha. E o sonho de um pai é que o filho olhe para ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Deus nos ama, e a maneira que Ele manifesta esse amor é muito simples. Ele faz parte da sua casa. E aqui é muito importante a gente entender isso. Só quem faz parte de uma família sabe o quanto você ama os seus. Não tem como você amar mais outra família do que a sua, é ou não é? Isso não é egoísmo, isso aí faz parte da vida. Eu amo a minha casa de todo o meu coração, eu amo toda a minha igreja, eu amo o meu bairro, eu amo a minha cidade, eu amo todas as pessoas e coloco a minha cidade em oração, mas não existe amor maior do que pelos meus. E Deus faz parte desse lugar de cuidado e de carinho. O segundo ponto do porquê Deus ama a sua família, entenda isso, porque Deus esteve em todos os momentos com ela. Pensa no momento da história. Josué conta, na verdade o próprio Deus
usando a vida de Josué, ele conta, ele vai dizer, sabe lá no início, quando Abraão estava morando com seu pai, um lugar pagão, eu estava lá. Eu tanto estava lá que eu movi ele daquele ambiente e trouxe ele para um outro lugar. Eu estava lá. Porque Deus é soberano, o Deus ele é onipresente. Ele acompanhou todas as estações do povo de Israel. E Ele acompanha todas as estações da sua vida, da sua história, querido. E aí vem a pergunta, por que Deus ama a sua família? Porque Ele esteve com você nos processos mais difíceis. Deus estava com você quando você ainda era solteiro. Deus esteve com você quando você conheceu seu marido e a sua esposa. Deus esteve com você quando vocês receberam a notícia da gravidez. Deus esteve com você quando vocês foram para a maternidade. Deus esteve com você quando aquele bebezinho nasceu e foi colocado nas suas mãos. Deus esteve com você quando você pegou esse bebezinho e trouxe até aqui para a gente consagrá-lo ao Senhor. Deus esteve com você no momento que você tropeçou, no momento que você vacilou, no momento que você pecou, e Deus esteve com você no momento que você se arrependeu. Deus esteve e está com você em todo tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante para você. Deus ama tanto, tanto, tanto a sua família, que Ele participou mais da sua família do que você mesmo. Se você acha que já deu tudo pela sua casa, quero dizer para você que existe alguém que deu muito mais do que você. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Por isso que Ele te ama. Terceiro, querido, motivo, porque Deus ama a sua família. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E é uma coisa óbvia, você vai entender isso. Quem não te ama, quem não gosta de você, quem não suporta estar perto de você, não se relaciona contigo, é ou não é? Não é verdade? É bem simples. Então o que acontece? Se você tem alguém, presta atenção aqui, se você tem alguém que insiste em estar com você, que se disponibiliza a estar com você, que de tempos em tempos está dizendo, eu estou orando por você, eu quero viver a vida contigo, deixa eu te ajudar, nem que seja numa exortação, nem que seja num elogio, nem que seja num direcionamento, pode ter certeza que essa pessoa te ama. E aí quer entender uma coisa? Muitas pessoas estão perdendo esse privilégio porque não conseguem compreender esse amor, prefere perder a companhia do que ser amado. E aí eu olho para a palavra de Deus e percebo que Deus é um Deus de relacionamento. É só olhar para a história do povo de Israel novamente. Deus se manifesta em todo tempo. E Ele vai falando, queridos, presta atenção, Deus fala comigo, Deus fala com você. Deus se manifestou por meio de uma nuvem, Deus se manifestou por meio do fogo, Deus se manifestou por meio do tempo parou, Deus se manifestou por meio da chuva, Deus se manifestou por meio do mar vermelho. Deus foi trazendo a sua vida para perto da vida do povo de Israel, porque Ele os ama. E é nesse lugar que Deus quer estar com você. Ele quer se relacionar. E deixa eu te dar uma palavra de talvez esperança, mesmo que você não queira. Deus, Ele é paciente. E Ele aguarda ansioso se relacionar contigo. Por isso que Ele te ama. Quarto motivo pelo qual Deus ama a sua família, porque esse ambiente de amor é o mais próximo que podemos chegar de quem Deus é. E Deus, Ele deixa claro na sua palavra, a família é a personificação máxima da família de Deus. É a sua casa. A sua casa tem um potencial gigantesco de trazer a realidade dos céus para a terra. É o ambiente onde Deus vai derramar mais poder e unção para que você possa apresentá-lo para quem ainda não o conhece. E aqui é importante você entender que Deus é aquele que
gera em você um sentimento de paternidade. Mesmo você que não teve uma família estruturada, mesmo você que não teve o cuidado de um pai e de uma mãe, que viveu distante, viveu com os avós ou viveu sozinho, Deus é essa pessoa que quer trazer esse sentimento e dizer para você: você nunca esteve sozinho, você nunca esteve abandonado. E esse sentimento de amor não se explica. Como vamos explicar o amor de Deus sobre nós? Nós sentimos, nós percebemos. E essa família nos proporciona algo que só é possível dentro dela. Só é possível viver essa manifestação do Senhor dentro da sua própria casa. E Deus, Ele mostra que é por meio da sua família que o poder será manifesto, que é por meio da comunhão com a sua casa que Ele será visto e sentido. E Ele vai dizer: é nesse ambiente que o meu amor é mais próximo do que o ser humano pode chegar de Deus, é da sua família. Por isso que nós, quando nós abrimos a nossa casa, de várias maneiras, queremos e desejamos e fazemos isso, receber pessoas na nossa casa, ou por um discipulado, ou por uma refeição, ou por um bate-papo, ou por um GC, ou por uma conversa dura. Nesse ambiente, a gente faz questão que a pessoa sinta a presença de Deus, e nós queremos que ela seja inspirada por tudo que ela está vendo, quer sejam coisas boas, quer sejam defeitos, falhas, não importa. Deus vai usar tudo isso para manifestar de uma forma poderosa o seu amor. E aqui eu queria trazer para você o quinto motivo pelo qual Deus ama a sua família. Porque não se pode esconder quem você verdadeiramente é. Você pode disfarçar a sua essência no seu trabalho, você pode mostrar uma coisa que você não é na sua igreja, com os seus amigos, você até pode, mas em casa ninguém se esconde, é ou não é? Conhecemos perfeitamente os nossos, sim ou não? Eu conheço, a Tati conhece o mais profundo do meu ser, ela sabe exatamente quem eu sou. E Deus, Ele nos traz para um lugar de verdade. Verdade. Eu me lembro que eu ainda era criança e eu ia servir, ainda era junior, eu ia servir no ministério, eu ia fazer parte de um conjunto de juniores que se chamava Estrela da Manhã, o ministério da igreja. Estrela da Manhã, eu ia ser uma estrela da manhã naquele momento. E eu estava muito feliz porque eu ia participar do ministério, eu ia cantar junto. Aí de repente a minha mãe chama a nossa líder, né, a líder dos juniores, e ela pergunta na minha frente assim: você conhece esse menino de verdade? Aí eu já fiquei preocupado, né? O que vai vir dali? Ela falou: você sabe realmente quem ele é, para você dar um título para ele de Estrela da Manhã? Aí ela falou: deixa eu te contar quem é meu filho. Aí pronto, a minha casa caiu, tudo foi por água abaixo, porque ele é bagunceiro, ele é respondão, ele não nos obedece, ele é ruim na escola, ele bate nos irmãos, me contou todos os podres. E aí a minha mãe falou para a professora: você ainda quer ele como Estrela da Manhã? Aí ela pensou bem e falou assim: não, volta para casa, dá uma melhorada, depois você volta para o ministério. Aí eu olhei para minha mãe e falei: mãe, mas só está jogando contra? Eu falei: não, estou jogando a favor, eu te conheço, e a minha responsabilidade é forjar o teu caráter. Não posso deixar você achar que está bem, sendo que você está muito mal. E Deus foi moldando o meu coração por meio desses puxões de orelha, e não foi só o primeiro. Eu poderia ficar a noite inteira aqui contando todas as mazelas que eu vivenciei na minha adolescência, na minha juventude. Eu olho para essa realidade e percebo que Deus, Ele nos ama, porque é nesse ambiente que nós não podemos esconder nada dEle, não podemos esconder nada dos nossos.
E as pessoas da nossa família conhecem o nosso coração, e se são instrumentos poderosos do Senhor, eles não vão deixar você avançar em pecado. E esse amor é fantástico, é maravilhoso, porque é necessário sim que em alguns momentos a nossa casa caia, e o que de verdade está em nós apareça. Quantas e quantas vezes você foi pego no pecado? Quantas e quantas vezes eu fui pego no pecado? Mas os únicos que identificam isso são os nossos, aqueles que nos conhecem, aqueles que nos amam, aqueles que sabem o mais profundo do nosso ser. E aí Deus está olhando para tudo isso e fala: eu te amo de tal maneira que eu não estou deixando esse pecado prosperar aí dentro, eu estou mostrando ele mesmo para quem te ama, para que você possa ser salvo, para que você possa melhorar. Queridos, o nosso Deus é um Deus de verdade, é um Deus de integridade, é um Deus de transparência. O nosso Deus é um Deus de coração escancarado. Não exista nada que você não possa acessar por meio da palavra o coração de Deus. Da mesma forma, Deus acessa sim o seu coração, e Ele conhece tudo. Mas presta atenção, é na sua casa, é no seu lar que você será revelado e terá a oportunidade de representar o Senhor como Ele é. Ele ama sim você do jeito que você é, saiba disso, mas Ele não vai permitir que você permaneça desse jeito. É na sua casa, é no seu lar. Sexto motivo pelo qual Deus ama a sua família: porque a sua família é um lugar de doação. Essa é a essência de Deus. E aqui Josué foi mostrando, com muitos detalhes, um Deus que se doou servindo o seu povo, servindo essa casa. Você tem a dimensão desse amor, desde a fundação do mundo, que Deus vem intervindo, que Deus vem se doando, Deus vem entregando, Deus vem abençoando o povo. Será que você tem a noção, você sabe que o fôlego da vida vem de Deus? Será que você sabe que o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua capacidade de prosperar no seu trabalho veio de Deus? Será que você sabe que Deus tem doado para você dons, talentos, habilidades, paixões, para você prosperar? Deus tem feito isso desde o início. Deus está te entregando o tempo todo, meu irmão. Essa é a essência de Deus. É a essência de um Deus que ama a sua família e derrama sobre esta casa aquilo que você precisa. É um Deus doador, é um Deus que se preocupa, é um Deus que entrega aquilo que nós não merecemos, mas Ele entrega. É um Deus que olhou para a humanidade e disse: não tem outro jeito de salvar a humanidade a não ser pela doação do meu filho à terra, para que ele morra por amor ao ser humano. Doação. E aí vem uma pergunta muito importante que nós precisamos fazer. Será que nós temos reconhecido esse Deus doador? E eu confesso para você que em alguns momentos da minha história, da minha jornada como pastor, como marido, alguns momentos eu me parei dizendo para Deus: eu já doei demais, eu já doei o meu tempo demais, eu já doei demais o meu recurso, eu já doei a minha energia, eu já doei uma parte da minha vida, eu já doei, Deus, e eu vou parar de doar. Só que eu aprendi que eu preciso fazer esse tipo de oração na presença de Deus, o Deus que está na minha casa, o Deus que habita na minha família. E eu desabafando o meu coração diante do Senhor, eu falo: Deus, eu acho que eu já doei demais. Fala: ok, continua me buscando, abra ali a página da palavra, deixa eu falar contigo. E aí quando Deus me leva para a palavra, Ele me mostra que Deus, Ele não apenas fez algo hoje por mim, mas Ele fez algo por
toda a vida, pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus bisavós, e Ele continuará fazendo pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus bisnetos. E Deus fala: eu nunca parei de me doar, por que que você vai cessar? E aí chega o momento onde eu constranjo o meu coração e digo para o Senhor: obrigado. Obrigado, porque somente isso foi possível, porque o Senhor é um Deus doador, que habita na minha casa, e por causa do caráter do Senhor, eu não vou parar de me doar, eu não vou parar de entregar. E doação é servir. Não existe ninguém maior e melhor do que Deus em servir o seu coração. Por isso Deus te encoraja em todo momento: continue se doando para o seu marido, para os seus filhos, para a sua esposa. Continue se doando para os seus pais. Continue se doando para a sua igreja. Continue se doando por aqueles que se encontram com você, por aqueles que estão no trabalho. Continua se doando, porque a família, a sua casa, é um lugar de doação. E aqui vem o sétimo motivo pelo qual Deus ama a sua família. Porque é na família que se gera um senso de responsabilidade e um senso de propósito. Quando alguém olha para uma família estruturada, alguma coisa acontece, reações aparecem, porque isso não é mais comum no mundo. As famílias são desestruturadas, as famílias são disfuncionais, as famílias estão sendo destruídas. Mas quando alguém olha para uma família que está estruturada na palavra de Deus, e eu quero dizer para você que há esperança para todos, para você que ainda não tem, para você que tem e está com uma bagunça, há uma esperança para você, se você se apegar na palavra de Deus, há esperança. Mas para as pessoas que olham, há um sentimento de que talvez elas estejam perdendo alguma coisa, porque é dentro da família que se gera a responsabilidade de que existe algo maior, de que existe algo mais poderoso. É dentro da família que juntos nós conseguimos olhar para o futuro de esperança e dizer: nós conseguimos chegar lá, se permanecermos unidos, se permanecermos conectados com o Senhor, se permanecermos unidos uns nos outros, nós chegaremos. Nós alcançaremos. Não existe nenhum ambiente na face da terra que gere em mim e em você mais senso de responsabilidade e propósito do que na família. Às vezes você encontra dentro de algum lar alguma pessoa destoando do propósito da família. É um filho rebelde, é um pai que está decidindo ser garotão de novo e quer fazer as coisas de solteiro. É uma mãe que não tem mais a responsabilidade com o seu lar e com a sua casa e quer viver da maneira como quer. E quando você olha para esse lugar, é inevitável gerar um senso de responsabilidade, dizer: não dá para continuar assim, não pode ser desse jeito. Você tem filho, você tem marido, você tem esposa, você tem um lar, muda, cresce, amadurece, tem a responsabilidade. É nesse ambiente que gera esse senso de arrependimento também e de recomeço, é nesse lugar. E as histórias, elas precisam ser inspiradas na palavra de Deus, porque quando nós entendemos o propósito de Deus para nossa casa, tudo muda, as conversas mudam, os objetivos mudam. E nós começamos a conversar agora não a partir de nós, indivíduo, mas a partir de nós, família, igreja. E aí a gente pergunta: vai ser bom para você ou vai ser bom para nossa família? Não, isso vai ser bom só para mim, então não fazemos. Porque existe um senso de responsabilidade, um senso de propósito que Deus nos deu. E nós servimos um Deus intencional, nós servimos um Deus que tem propósito, nós servimos um Deus que criou e desenhou uma história para cada família, e é por isso que nós temos uma identidade sólida em Cristo, porque nós não vivemos de propostas, nós vivemos de propósito.
E quando você está numa família, você precisa pensar duas vezes no que você vai dizer sim ou não, porque você precisa refletir se aquela decisão vai beneficiar toda a sua casa ou apenas você. Eu sei, querido, eu sei que você quer ter liberdade, eu sei que você quer viver uma vida mais leve, uma vida talvez melhor, mas não adianta você buscar algo somente para você. Você precisa olhar para o Senhor e perguntar para Ele: Deus, qual é a direção que o Senhor tem para minha casa? Porque agora eu tenho responsabilidade, eu tenho um propósito que o Senhor me entregou. E quando eu olho para minha família, quando eu olho para os meus filhos e para minha esposa, essa casa que foi construída aos pés do Senhor Jesus me aproxima mais e mais de Deus. Não sou eu agora, somos nós. Por isso que Deus nos ama, porque Ele fortalece o senso de responsabilidade dentro de você e da sua casa. Já estou terminando, queridos. O oitavo motivo pelo qual Deus ama a sua família, porque a família, em sua plenitude, testemunha do caráter moral de Deus. Nós representamos o Senhor. Paulo vai dizer que somos embaixadores. E o que o embaixador faz? O embaixador representa o seu rei ou o seu senhor na corte de outro. Então, quando você ouve falar que o embaixador do México está no Brasil, ele está representando o seu líder do México aqui no Brasil. Ele não é daqui, ele é de lá, mas ele está aqui representando aquele senhor, com aquela filosofia, com aquele caráter, com aquele pensamento, com aquele jeito de ser. Deus ama a sua família, porque sim, Ele deseja que você testemunhe do caráter de Deus, do caráter moral de Deus. Pega uma família que vive a plenitude da vontade do Senhor. Ali você vai conhecer o caráter de Deus. Ali você vai se aproximar mais do Senhor. Porque só de você olhar para aquela família, ela joga por terra qualquer ideologia, qualquer pensamento distorcido, qualquer palavras que possam quebrar essa unidade. Ela joga por terra tudo isso. Se você olhar para essa família, você fala verdadeiramente que é uma família unida em Deus, porque tem características, tem um caráter, tem personalidade, tem um jeito de ser que reflete a glória do Senhor. E quando você se depara com uma família que está sendo construída aos moldes do caráter ético de Deus, você teme a Deus, você treme diante do Senhor. Eu não sei se você consegue ter essa visão de uma família que vive na plenitude da vontade de Deus, que vive em valores inegociáveis. Com certeza essa família prosperará, porque esta é a vontade de Deus, esta é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te ama e Ele vai te pedir que você testemunhe do caráter moral de Deus. E aqui eu termino dizendo o último motivo pelo qual Deus ama a sua casa, porque a sua família existe para ser uma expressão da família de Deus. Nós personificamos aquele que nós servimos. Nós representamos o nosso Pai, o nosso Deus. Nós representamos. E Deus quer que a sua casa, não importa se você é solteiro, divorciado, se você é casado, só tem você e sua esposa, você e seu marido, ou se você tem um filho, 2 ou 3, 4 ou 5, não importa. A sua família precisa ser um lugar de edificação. A sua família precisa representar a família de Deus. Porque Deus ama a sua família? Porque Ele acredita
que você pode sim, que a sua casa pode representar a casa de Deus, que o seu coração pode representar o coração de Deus, que a sua liderança pode representar a liderança de Deus, que a sua paternidade, maternidade pode sim representar a de Deus, que o seu caráter pode representar o caráter de Deus. E quando nós olhamos para essa família, quando olhamos para uma família que está rendida, e de novo, não uma família perfeita, não uma família de margarina, não, mas aquela família que busca ao Senhor todos os dias, a estar conectado com Ele. Quando Deus olha para essa família, quando Deus olha para você, Ele olha dos céus e Ele declara: nesta casa existe a expressão da eternidade. Nesta casa existe o meu DNA. Um DNA de serviço, um DNA de doação, um DNA de amor, um DNA de bom caráter, um DNA de entrega, um DNA de altruísmo, um DNA de servidão, um DNA de mordomia, um DNA de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. Já estamos terminando. Querido, foram 9 motivos. Eu poderia dizer mais 9 aqui, mas foram 9 motivos simples que certifica que Deus ama a sua família. E por Deus amar a sua família, Ele vai fazer de tudo para que você seja moldado e modelado por Ele. Ele vai fazer de tudo para que você se adeque àquilo que Ele acredita ao teu respeito. Ele vai fazer de tudo para que você se renda à sua voz, se renda à sua palavra, se renda à sua verdade. Em muitos momentos Deus vai ser aquele oleiro que Ele vai sonhar com um vaso de honra. Ele vai sonhar com uma linda peça de barro. Ele vai planejar na sua mente, ele vai projetar num papel. E aí o olheiro vai começar a pegar o barro, um barro cru, um barro puro, e ele começa a botar água nesse barro, e ele começa a massagear, e ele começa a amassar, e ele começa a dar forma, e de repente aquilo que somente era barro, que não tinha forma, começa a ter forma, começa a pegar um jeito, e ele começa a modelar, e daqui a pouco ele começa a detalhar, e Deus prepara da melhor maneira aquele vaso, e Ele diz: essa obra é minha, e eu estou separando esse vaso para honra, e Ele dá utilidade para esse vaso. Esse é o nosso Deus, que olha para a nossa família e modela a nossa casa. Mas presta atenção, esse vaso ele precisa ser utilizado. Ele vai ser utilizado naquela casa, ele vai ser colocado coisas ali dentro, mas aquele vaso, com o tempo, ele começa a perder a cor. Com o tempo alguém passa por ali e trinca aquele vaso. Em algum momento alguém vai esbarrar e aquele vaso vai cair e vai fazer um trinco maior, e aí ele começa já a perder a sua utilidade. E aqui representa aquelas famílias que estão se distanciando de Deus, perdendo o DNA do Senhor, perdendo características do Senhor, e as pessoas estão vendo. E você se debatendo, e o Deus falando: você está distante de mim. Você pode até estar fazendo tudo que você fez na vida inteira, mas você está se distanciando. É o vaso que está sendo trincado. E aí o olheiro que preparou aquele vaso com carinho, ele vai olhar e vai dizer: perdeu utilidade, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Aí a Bíblia vai dizer que só existe uma forma de trazer honra para esse vaso novamente. Ele pega o vaso e ele faz o quê? Ele quebra. E é nessa hora que a gente esperneia. É nessa hora que um filho fica bravo com o pai.
É nessa hora que o crente se agita porque não concorda. Por que está passando por esse sofrimento? Por que está acontecendo essa dor? Por que não acontece o que eu espero? Porque o meu sonho não é realizado. E Deus está dizendo para o vaso: eu preciso te quebrar. É fase de quebrantamento, é fase de quebrantamento. Mas não desista, porque a história não acaba ali. Mas existe um desejo de ansiedade, uma coisa que está dentro do ser humano, que quer ver os resultados rápido. E aí elas tentam atropelar o processo. Mas Deus fala: calma, calma, espera. Olha o que eu quero fazer com você. E aí o olheiro pega aquele vaso quebrado, feio, que parece que não tem mais utilidade, e ele começa a derramar água. Começa a derramar água naqueles cacos de vaso. E aqueles cacos de vaso começam a amolecer novamente. E aí vem a mão do oleiro e começa a moldar, a massagear, a reconstruir, até que enfim aquele vaso é reconstruído e volta a ser um vaso de honra. Porque é o que Deus quer fazer na sua casa, na sua família. E o que nós precisamos reconhecer é apenas que o que Deus tem para mim e para você, para sua casa, para os seus filhos, para o seu casamento, é bom, perfeito e agradável. Deus termina o que Ele inicia. Deus completa o que Ele começou. Mas precisa haver uma decisão do nosso coração. E pega essa frase aqui, queridos: uma família só é vitoriosa se todos, repete comigo, todos, se todos trabalharem juntos para a glória de Deus. E Deus reconstrói esse vaso para esse propósito. Ele está dizendo assim: agora eu vou reconstruir a sua casa, mas vocês serão vitoriosos e permanecerão em vitória se todos trabalharem juntos para a glória de Deus. Eu quero convidar você, queridos, a declarar isso com a sua boca, mas sair daqui e declarar com as suas ações, reunir a sua casa, alinhar a sua família e dizer: vamos juntos buscar o Senhor, vamos juntos entender o que Deus tem para a nossa casa. Mas eu quero convidar você aqui a já fazer essa declaração com a sua boca, a declarar que em qualquer lugar que você passar, em qualquer circunstância que você se deparar, você vai declarar que o nome de Jesus é o nome mais precioso na sua casa. O nome mais precioso não é do seu marido, não é da sua esposa, não é dos seus filhos, mas o nome mais precioso é o nome de Jesus. E eu quero convidar você a declarar isso de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Declaramos aqui nesse lugar, diante dos céus, diante dos anjos, diante de principados e potestades, diante de homens e mulheres, diante da igreja de Jesus, que nós declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor, que a nossa família pertence ao Senhor, que o nosso casamento pertence ao Senhor, que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Mas o que nós precisamos fazer é o mesmo que Josué fez: tomar uma decisão, tomar a melhor decisão e declarar, não apenas em palavras, mas dentro do nosso coração e com nossas ações: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor.